Olá, eu sou a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, coautora do volume 6 de Direito de Família, da coleção Fundamentos de Direito Civil. Vim falar sobre o problema prático do capítulo 7, que é o capítulo da filiação. E o problema é o seguinte: quais devem ser os parâmetros para o reconhecimento jurídico da multiparentalidade? A doutrina que encabeçou o desenvolvimento da possibilidade jurídica da multiparentalidade, que é a possibilidade de alguém ter mais de dois pais e ou mães na sua certidão de nascimento, que reflete a sua historicidade de vida. Geralmente, além dos parentes biológicos, a multiparentalidade acaba acolhendo vínculos de parentesco socioafetivos a partir de funções que pessoas exerceram ou exercem na vida de outras, como pais ou mães, independente do vínculo consanguíneo. A multiparentalidade foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal em 2016, no recurso extraordinário 898.060. Quando o STF foi instado a se manifestar sobre a possibilidade de existência de hierarquia entre a paternidade socioafetiva sobre a biológica, decidiu pela igualdade entre elas. E mais do que isso, entendeu que a parentalidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios. Essa foi a tese que foi extraída desse recurso extraordinário, através da qual a Suprema Corte Brasileira admitiu o reconhecimento da multiparentalidade. Nessa decisão, anteriormente aludida, que se constitui um marco relevantíssimo para o direito de família, o STF consagrou a igualdade entre as paternidades socioafetiva e biológica. Decisão diversa, portanto, que fixasse tese afirmando ex ante, ou seja, independentemente do caso concreto, a existência de hierarquia entre os tipos parentais seria extremamente prejudicial, na medida em que as peculiaridades do caso concreto da situação jurídica levada à apreciação do Poder Judiciário são muito importantes para avaliar o conflito entre os tipos de paternidade e aí então se aferir qual é, eventualmente, a paternidade que deve prevalecer, ou se é o caso de uma reunião, de um concurso de todos esses vínculos parentais que refletem a vida daquela criança, daquele adolescente ou daquela pessoa adulta. Vencido, portanto, essa fase, essa etapa do reconhecimento jurídico da multiparentalidade, o passo seguinte é o desenvolvimento, principalmente pela doutrina, a respeito da reflexão dos critérios para o estabelecimento da multiparentalidade. Ou seja, será que em toda e qualquer situação jurídica parental haveria o cabimento de uma relação de multiparentalidade? Então, a ideia aqui é que nós possamos analisar algumas relações jurídicas familiares para refletir se elas cabem ou não, se são hipóteses ou não de relações multiparentais. Nós vamos começar pelas famílias recompostas, ou reconstituídas, ou mesmo família mosaico. São nessas famílias que surgiu principalmente essa ideia de uma relação de multiparentalidade em que formamos os seus, os meus e os nossos filhos. E os filhos, então, começaram a conviver tanto com aquele padrasto, com aquela madrasta, quanto com o pai ou com a mãe biológica. Seria, portanto, uma hipótese possível de multiparentalidade. Outra possibilidade seria a respeito dos filhos de criação, que são aqueles que sabidamente não são filhos biológicos, mas são tratados como filhos, independentemente de estarem ou não nessa família reconstituída. É o filho de um terceiro que é tratado como se filho fosse, exercendo todos os deveres da autoridade parental se menor de idade. Portanto, seria aqui também uma hipótese de multiparentalidade. A terceira hipótese seria a reprodução assistida heteróloga, cujo doador do material genético é conhecido e a doação acontece para pelo menos duas pessoas. Trata-se de uma forma de planejamento familiar mais comum em famílias homoafetivas, em que as pessoas se unem para ter um filho por meio da utilização de técnicas de reprodução humana assistidas.
A diferença para uma doação anônima de material genético é que, nessa hipótese tratada, todos participam deste ato de planejamento familiar, de forma livre e consciente, com o firme propósito de ter um filho. Assim, é possível que mais de duas pessoas se unam nesse propósito, utilizando meios biotecnológicos para atingir esse resultado, razão pela qual também se entende ser um dos casos de multiparentalidade. A quarta hipótese seriam as relações poliafetivas. Quando houver uma relação poliafetiva, ou seja, uma relação de afeto com mais de dois membros, homo ou heteroafetivos, e dessa união advier um filho, por métodos naturais, utilização de técnicas de reprodução assistida ou adoção, é possível se entender que essa criança é fruto de um projeto parental da família, de modo que a instituição da multiparentalidade acaba sendo um reflexo deste arranjo familiar. Por fim, a quinta hipótese é a adoção à brasileira, que ocorre quando alguém registra um filho de outrem como se fosse seu. Desse ato, pode-se constituir uma vinculação socioafetiva entre pai registral e filho, de modo que é possível que o filho, no decorrer da vida, busque a constituição do parentesco biológico. Nesse caso, a multiparentalidade é uma solução interessante, a fim de contemplar todas as verdades vivenciadas pela pessoa. Resta pensar em duas outras hipóteses, que é a adoção e a reprodução assistida heteróloga com doador de material genético anônimo, se elas se encaixam nessa possibilidade de formar, de se constituir uma relação multiparental. Em relação à adoção, tem-se que o artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma expressamente o rompimento do parentesco do adotado com a família biológica, exceto quanto aos impedimentos para o casamento. A norma expressa no sentido de impossibilitar o reestabelecimento parental pela via biológica, não havendo, no entanto, impedimento para a constituição do parentesco por meio de outra fonte, como a socioafetiva, por exemplo. No entanto, deve-se dizer que há doutrina argumentando uma certa desigualdade em relação àqueles que vivenciam uma realidade advinda de adoção à brasileira, por exemplo. Não obstante esse incômodo, não se pode ignorar que se trata de uma realidade fática e outra jurídica, cuja eficácia é diversa. Por isso, salvo se houver mudança legislativa, por ora, entendemos que os efeitos jurídicos não são necessariamente os mesmos. Na outra hipótese de reprodução assistida heteróloga com doador anônimo, doador de material genético anônimo, entendemos que, não obstante não haja previsão legislativa no ordenamento jurídico brasileiro, há regras deontológicas que estabelecem o anonimato do doador, razão pela qual não se estende a ele o vínculo parental. É importante frisar que nessas duas hipóteses, o que estamos tratando é de estabelecimento de parentesco e não de conhecimento da origem genética, que se encaixa aqui numa situação de direitos da personalidade que não necessariamente estabelecem vínculos parentais. Uma vez reconhecido, então, o pedido de multiparentalidade como juridicamente possível, o que se discute, além dos critérios, são também os efeitos da multiparentalidade em face da plena igualdade entre os filhos, o que irradia o exercício de efeitos para todos os vínculos parentais. Assim, supondo-se a presença de mais de dois pais, o filho terá direito à herança de todos eles, os quais teriam que autorizar o casamento do filho menor em idade núbil, a emancipação, ou seja, todos praticam atos inerentes à autoridade parental. O que nós queremos dizer aqui é que, uma vez estabelecido o vínculo parental, não há qualquer diferença no exercício desse vínculo, se um, dois, três ou mais pais. Espero que essas reflexões possam ser úteis e não deixem de verificar o material atualizado que acompanha a nossa obra.